Neste vídeo, vamos conhecer a história dos Anunnaki, sua origem planetária e os reais motivos de sua vinda à Terra. Veremos alguns registros sumérios e, em seguida, mostraremos algumas informações espirituais. Em sítios arqueológicos da antiga Mesopotâmia, no Iraque, foram descobertas milhares de tábuas de argila com inscrições cuneiformes sumérias. O especialista em hebraico antigo e moderno, línguas semíticas e escrita cuneiforme, Zecharia Sitchin, era capaz de ler e interpretar esses registros. No livro O 12º Planeta, Zecharia Sitchin descreve como textos sumérios se referiam a uma morada celestial, de onde, segundo eles, provinham os deuses, o planeta Nibiru. A crença suméria incluía Nibiru no sistema solar, como comprovam desenhos e textos que, além do Sol, listavam 11 planetas, incluindo a Lua. É possível que um desses planetas corresponda ao atual cinturão de asteroides. Sitchin concluiu que Nibiru seria o 12º planeta, com uma órbita elíptica ao redor do Sol, completando um ciclo a cada 3.600 anos terrestres, um período consideravelmente maior que um ano de Plutão, que equivale a 248 anos terrestres. Embora os registros sumérios apresentem evidências, a ausência de comprovação científica, principalmente devido à órbita extremamente extensa e à própria inclusão de Nibiru no sistema solar, levanta dúvidas sobre sua existência. A expectativa é que tecnologias atuais, como o telescópio espacial James Webb e outros instrumentos, possam em breve detectar o planeta, confirmando os registros sumérios. Em seguida, vamos analisar as informações trazidas pelo espírito Ângelo Inácio, por meio da psicografia de Robson Pinheiro, do livro Os Nefilim, a Origem. Elas poderão complementar os registros sumérios e mostrar outra realidade que não pôde ser registrada na época, talvez por falta de entendimento e linguagem adequadas. Segundo Ângelo Inácio, na face oculta da Lua, na dimensão física, existem construções em forma de monumentos e laboratórios que lá estavam muito antes da existência humana na Terra. Num desses locais, abaixo da superfície, na dimensão etérica e astral, no subsolo lunar, há uma importante base dos Guardiões da Humanidade. Ali, durante um encontro entre agentes dos Guardiões e seres de outros planetas, Ângelo Inácio anotou informações da entrevista que tiveram com um Anunnaki. O Anunnaki, para responder às perguntas dos presentes, colocou sobre a cabeça um equipamento fornecido pelos Guardiões, para que houvesse o registro e a transmissão de imagens. Ao mesmo tempo em que se lembrava e relatava, eram projetadas imagens ao redor dos presentes. Segundo ele, Nibiru é o nome dado pelos sumérios. É um planeta gigante, avermelhado. O ciclo de sua órbita elíptica ao redor do Sol chama-se Shar, que corresponde a 3.600 anos terrestres. Na maior parte dessa órbita, ele fica envolvido no frio. Ele emite radiações e calor interno graças à espessa atmosfera formada por erupções vulcânicas. No período frio, essa atmosfera mantém o calor necessário para a vida e o ecossistema. No período de aproximação do Sol, essa espessa atmosfera protege dos raios solares. É formado por nuvens multicoloridas, e em boa parte do planeta há chuvas constantes, abastecendo lagos e rios. Ele possui uma rica vegetação que sempre renova a atmosfera. Para complementar as características de Nibiru, Ângelo Inácio, em outros momentos do livro, informa que a rotação de Nibiru corresponde a 90 horas terrestres e ele possui 8 satélites. O Anunnaki disse que, num passado distante, os semeadores de vida prepararam o surgimento da vida inteligente no planeta. E através da interferência de seres de Órion, com a fusão de raças antigas, surgiu o Homo capensis. Ao longo do tempo, no desenvolvimento dessa raça, devido a alterações climáticas e atmosféricas e à influência das radiações solares, formaram-se 2 grupos humanos semelhantes, mas com diferenças psíquicas e físicas.
Um grupo desenvolveu corpos com estatura maior e uma fisicalidade de matéria etérea, menos densa, com menor tendência à paranormalidade. Os de estatura menor desenvolveram corpos mais densos, com faculdades paranormais mais desenvolvidas. Essa diferença na materialidade dos corpos talvez se deva à excentricidade da órbita do planeta em torno do Sol, às forças gravitacionais e às radiações cósmicas. As diferenças foram dadas pela natureza para se complementarem, mas começaram a surgir divergências entre eles, crescendo em divisões políticas, filosóficas e, com o passar do tempo, formaram-se nações rivais. A guerra instalou-se entre as nações e, à medida que a tecnologia crescia, foram surgindo armas letais. A consequência do uso dessas armas provocou a contaminação atmosférica. O conflito continuou durante várias órbitas ao redor do Sol. Após quase a destruição total do ecossistema do planeta, começaram a buscar a paz. Na época, eles não perceberam que os conflitos e guerras eram patrocinados por seres da escuridão que habitavam o plano astral do planeta. Essas inteligências sombrias, exiladas de outros mundos, desejavam, a partir do plano astral, conquistar Nibiru, fazendo dele um centro de poder e expandindo seus domínios pela galáxia. Após extensas negociações e tratados, um acordo de paz foi alcançado, estabelecendo um governo unificado com representantes de cada nação. 2 líderes, um homem e uma mulher, foram escolhidos, e seu filho seria o sucessor. Seguiram-se tempos de paz e progresso, marcados pelo contato com outras civilizações e pelo desenvolvimento de viagens espaciais. O casal teve 3 filhos, mas a linhagem, após algumas gerações, extinguiu-se. Novas leis de sucessão foram estabelecidas e, com o tempo, surgiram novas disputas. Para evitar novos conflitos na disputa pelo trono, elegeram um novo líder. Mas mesmo assim, após a escolha, continuou a discórdia e as reivindicações da legitimidade do trono pelos príncipes. Nesse 5º reinado, em meio a crises de produtividade e dificuldades sociais e econômicas, descobriram que os raios solares tinham aumentado, afetando a vida no planeta. Após muitas pesquisas, descobriram que a atmosfera de Nibiru estava afetada. Ela apresentava uma enorme abertura nas camadas superiores da atmosfera. Isso já era consequência das guerras do passado, o que foi percebido tardiamente. Toda a vida em Nibiru foi afetada. Vulcões adormecidos entraram em erupção, com mais intensidade. Os mares tornaram-se mais agitados, provocando estragos nas vias costeiras dos continentes. A cada ciclo em torno do Sol, que eles denominavam Char, as mudanças climáticas eram mais intensas, afetando a produtividade das plantações. No 6º governo, após a guerra, começaram a procurar fora de Nibiru a solução para o problema atmosférico. A cada volta em torno do Sol, os pesquisadores analisavam um planeta ao qual foi dado o nome de Tiamat, que é a Terra. A diversidade de vida ali atraiu a atenção dos cientistas, e depois de sondagens à distância, algumas naves desceram ao planeta. Foram testados diversos elementos para reter a atmosfera, mas sem sucesso. Até que, enfim, descobriu-se em Tiamat um mineral, o ouro, que, bem trabalhado, podia formar uma película protetora ao ser espalhado na atmosfera de Nibiru. Também se descobriram algas especiais nas águas quentes de Tiamat, que promoveram a renovação dos oceanos e rios de Nibiru. Nesse período, houve uma nova revolta entre o povo de Nibiru. Então, para evitar uma nova guerra, por decreto dos governantes do sistema, um grupo de seres dos 2 povos foi exilado para Tiamat. Como vimos, o motivo do exílio dos Anunnaki foi a guerra estabelecida pela rivalidade entre as 2 grandes nações do planeta. Essa guerra teve como base a disputa pela sucessão ao governo de Nibiru.
Esses conflitos, na dimensão física do planeta, tinham a influência de seres sombrios da dimensão astral, que desejavam dominar o planeta e utilizavam aqueles que sintonizavam com seus ideais. A solução dada pelos governantes do sistema de vida no planeta foi o exílio dos seres das duas dimensões, para que pudessem modificar suas formas de pensar e, ao mesmo tempo, contribuir para a restauração da atmosfera de Nibiru, que havia sido degradada em consequência das guerras. No próximo vídeo, vamos trazer novas informações sobre o exílio dos Anunnaki e os eventos que ocorreram durante a viagem interplanetária antes deles chegarem à Terra.